faz caridade? Ah, lá na casa que eu frequento nós temos um asilo. Ele nunca pôs a mão. Mas nós temos um asilo na nossa casa, nós temos um... Ele nunca sabe, ele nunca visitou. Então, cuidado. Quem precisa de caridade não é a casa espírita, é o espírita. Sou eu, é você. Porque muitas vezes nós ficamos escondidos atrás de uma obra que a gente não põe a mão. Mas a atenção que eu quero chamar é o seguinte. Quando nós fundamos a nossa casa, para ver o entendimento que é. E nós fundamos lá uma região muito pobre, meia dúzia de trabalhador, não tem obra social que aguenta. Nós temos que primeiro existir. As pessoas falam assim, fundou a casa? Fundamos. O que vocês fazem lá? Espiritismo. Não, obra social, o que vocês fazem? Não, a gente não vai ter obra social nenhuma. Vocês não vão fazer nada? Não é que a gente não vai fazer nada. A gente vai fazer doutrina espírita. Porque essa já é uma obra social. Uma obra social é uma obra que atende às necessidades da sociedade. Então, fundou uma casa, já é obra social. Ela pode até fazer além. Auxiliar um asilo, um orfanato, uma creche, vamos embora. E deve fazer, e está certo fazer. Mas toda casa tem como prioridade da sua natureza divulgar a doutrina espírita. Essa é a primeira obra social. E nós achamos aqui, no Livro dos Espíritos, a introdução ainda é no começo. O mérito, o espiritismo, claro, né? Apresenta, cabe a todos aos espíritos que a ditaram. Esperamos que dará outro resultado, de guiar os homens que desejam esclarecer-se, mostrando-lhes, nesses estudos, um fim grande e sublime, o progresso individual e social. A casa espírita por si só é uma obra social. Ela já atende às necessidades da sociedade. Porque, reitero, as casas espíritas que têm condição e trabalhador para isso, devem fazer e abraçar quantas obras sociais puderem. Quando perguntamos assim, Kardec, na lei do trabalho, qual que é o limite do trabalho? Resposta, limite das forças. Enquanto tiver força, tem que trabalhar. Mas chamando a atenção em prioridade a mensagem da doutrina espírita, a reflexão que eu quero conduzir os amigos é o seguinte: quando nós temos um asilo e ajudamos o asilo, isso é bom, é sensacional, precisa, frio dói, fome dói, precisa. Quando divulgamos doutrina espírita, estamos trabalhando para extinguir asilo. Os homens elevados, melhor, não vai precisar existir mais asilo. Quando ajudamos creche, é notável, é louvável. Quando divulgamos doutrina espírita, estamos trabalhando para não existir mais creche, não existir mais orfanato, não existir mais. É essa a ideia. Nada é menor. É que a doutrina espírita, como atende às necessidades do espírito, e nesse momento eu não estou falando com você, Paulo, João, Antônio, Ana, estou falando com você, espírito imortal. Imortal. Então não devemos fazer menos do que já fazemos, mas a atenção de o que vai nos transportar, nos elevar a uma situação melhorada de vida, é a mensagem dos imortais bem posta. Isso vai tirar de nós as causas que nos fazem ter que experimentar a solidão do asilo, a creche, o orfanato, o abandono, aí assim por diante, os andarilhos da rua, todos eles. Porque são as nossas más resoluções morais que estão na raiz de todos os nossos problemas. Então, devo fazer caridade? Sim. Aí vem Emmanuel dizendo que a maior caridade que se pode fazer é a divulgação da doutrina espírita. Porque ela não atua no efeito, o que também devemos atender, reitero, mas atua na causa. Ela vai arrancar do indivíduo a necessidade dessas provas difíceis. Então, manter a fidelidade espírita é fundamental, entendendo que, por si só, uma casa espírita que se funda, que existe, que nasça, ela já tem na sua obra social divulgar doutrina espírita. Mas aí
a insistência dos nossos amigos de se viu, mas só Kardec não pode nada, onde já se viu. A fidelidade a Kardec não vai fechar as portas para o novo, fechar as portas para o futuro. Afinal, tem tanta coisa aparecendo, não é? E nós encontramos a Gênese, no item 5.5 do primeiro capítulo, caminhando de par com o progresso, faremos aí, não é uma doutrina estagnada. A doutrina espírita caminha a par do progresso, ainda sendo nova, virgem. Quando olhamos as grandes filosofias, nós vemos assim, Vedanta, Bhagavad Gita, e assim vai embora. O Tao Te Ching de Lao Tse, elas têm 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 anos. Doutrina espírita 200. Virgem. E nós achamos que Kardec possa estar superado em alguns pontos. Nem sequer entendemos a grandeza da proposta. A gente está vendo a superficialidade. Eu vejo às vezes, em algumas casas, longe daqui sempre, e o pessoal fala assim, Rússio, tem fulano, começou a fazer palestra na nossa casa. Aí eu falei para eles, começa falando do Evangelho, porque o Evangelho é mais fraquinho. Como que o Evangelho? É um tratado profundo de psicologia. Como? Mas sabe o que é fraquinho? Que a gente olha por cima, nata. Olha só por cima, sem aprofundar-se. Mas quanto mais nos elevamos, mais percebemos a grandeza. Está registrado na biografia do Chico uma oportunidade onde, numa tarde de café, ele estava ali e Emmanuel manteve contato com ele e disse assim, Chico, tive hoje a oportunidade de participar de um estudo em esferas superiores a que tenho acesso, mas fui convidado para assistir um estudo de Evangelho. É o nosso Evangelho. E Chico, venho para lhe dizer que estamos falando de Emmanuel. Que eu, no meio deles, dos superiores a Emmanuel, estudando o Evangelho, me senti um crocodilo. Emmanuel. Então vocês imaginaram quanto tem naquelas palavras que a gente ainda leu e não viu? Fidelidade espírita é isso. Não, tem que ter mais, tá mais, e aprofunda mais, e lê de novo, até porque a obra básica não é para ler, ela acompanha a vida do espírita uma vida inteira. Quem tem um livro dos espíritos só é poucos, tem que ter um no porta-luva do carro, para quando o trânsito parar, um na sua casa, um no trabalho, porque ele acompanha a nossa vida. Quando alguém diz, já li, eu já vi. Que não entendeu nada, que não é para ler, é para andar junto. É muito conteúdo. Serão necessárias muitas vidas inteiras. Aí eu chego nas casas espíritas, com essa cara de jovem, as pessoas falam para mim assim, nossa, você é tão jovem. Eu estudo espiritismo há 50 anos, há 40 anos, há 60 anos, e mal sabem que pouco me influencia isso. Que serão necessárias muitas vidas inteiras. Para se aprender doutrina espírita, muitas vidas inteiras. Mas encontramos daqui, continuação. Se a ciência provar que o espiritismo está errado num ponto, abandonamos e ficamos com o que diz a ciência. Imaginou a coragem, a liberdade que Allan Kardec tem? A liberdade para assim, não, estou errado, muda. Livre. Como é que supera um homem que não pôs ponto final em nada? Como é que supera uma filosofia que não tem ponto final? Entendemos ali? O Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe mostrarem, estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Olha que liberdade. Não está ultrapassado. Provou que estamos errados. Muda. Segue com o resto. Não tem problema algum. Não temendo a ciência, muito pelo contrário, Nós ficamos ansiosos. Quem assina a revista, a super interessante desse mês, tem lá, existe espírito? A nosso favor. Então a ciência, quanto mais se desenvolve, mais oferece alicerce, base, estrutura para a doutrina espírita. Então, quando falamos da fidelidade, ela não fecha a porta de ninguém. Agora, o que é importante dizer é assim,
Então nós aceitamos tudo de novo? Sim, tudo de novo, sem pensar. Tudo de novo que não contrarie a base, as obras fundamentais. Nós chegamos até aqui, descobrimos coisa nova. Aceita-se, porque não contraria a base. Mas os modismos que a gente vê hoje são coisas que contrariam a essência. Vão contra aquilo que seria as bases mais nobres, mais retas, mais sólidas da doutrina espírita. Aí não. Aí não é adiantamento da ciência. É mesmo que na sua casa, você faz um alicerce, uma base, constrói a casa, passa um tempo e fala assim, Rudo, eu posso fazer mais um cômodo? Tem alicerce? Tem, faz. Posso fazer mais um? Tem alicerce? Faz. Posso fazer em cima do que eu já fiz? O alicerce aguenta? Faz. Não tem mais alicerce. Posso fazer um do lado? Faz. Mas vai cair. Vai cair. Talvez aguenta hoje, amanhã, arrebata meia dúzia de adeptos, mas vai cair. Vai cair. Por isso que a condução da doutrina é de cunho superior. A gente até pode edificar algumas coisas que não tem base, mas não vai aguentar. Porque não conhece, não consegue atender às necessidades da razão e doutrina espírita, e a razão é bom senso. Olhou com razão e bom senso, você entende doutrina espírita. Senão, não. Tanto é, vocês já sabem, quantas vezes você tem um indivíduo, ou você mesmo, você está no centro há, 20 anos. Aí você convida um primo, um cunhado, um vizinho, e ele vem no centro 6 meses. Em 6 meses ele está fazendo palestra, trabalhando, se dedicando, estudando. Você fala, nossa, eu estou aqui há 20, eu que trouxe ele, parece que ele sabe mais que eu. Pois é. Quem aprende a pensar como um espírita, pensar com bom senso, pensar com razão, consegue descobrir coisas que quem tem berço espírita, mas não parou para estudar de verdade, não tem. Tanto é que assim, quem acredita em espírito? Todo mundo levanta a mão. Ah, é? Você acredita. Prova. Quem já não tem. Nossa, como assim? Sabe por quê? Porque a gente acreditou. Mas nunca vou, deixa eu questionar as minhas dúvidas, deixa eu criar raiz, é igual crer em Deus. Quem acredita em Deus? Levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Entretanto, a maioria de nós crê em Deus por quê? Porque a avó falava para a mãe, tem que crer em Deus. A avó falava, você tem que crer em Deus. E um vai passando para o outro, é uma cultura familiar, você tem que crer em Deus. Nunca ninguém parou e falou assim, viu? Crer em Deus por quê? Não é preciso estudar para crer em Deus, para saber se eu creio, não preciso estudar. Fé raciocinada. Confia em Jesus. Por quê? Porque uma vez encontradas essas respostas, é tua, criou raiz, ninguém te tira. Você bate o carro, perde o filho, ele morre, você continua crendo em Deus, não te abala, que a raiz está em você. Quando a gente crê porque alguém falou, o pastor falou, o padre falou, o palestrante espírita falou, a mãe falou, tá bom, é uma fé, mas que não aguenta um mundo de provas e expiações. A gente um dia tem fé, outro dia não tem, outro dia tem fé, outro dia não tem, outro dia tem fé. Por quê? Porque não tem raiz em nós. Então, às vezes eu vou em seminários semelhantes a isso e falo assim, pessoal, o pessoal daqui é espírita, todo mundo aqui é espírita. E alguns pensam, sabe, pergunta de se fazer isso aqui é o centro espírita? Não, gente, não é todo mundo que vem para o centro que é espírita. Já foi essa época, hoje não mais. Nós temos pessoas de todas as religiões dentro da casa espírita. Daí a sua grandeza. Daí que ela consegue seguir num crescimento que nos encanta. Agora, por que manter fidelidade doutrina? Por quê? Por quê? Qual a razão? E encontramos aqui. Revista Espírita de 65. Diante deste poderoso critério, o da universalidade, o que é isso? Não é um espírito que veio na minha casa espírita, que falou isso. Não é um espírito que foi na casa dele. Não é um que foi na sua. Universal são mensagens que permearam o mundo todo ao mesmo tempo, em várias épocas da humanidade. Temos aqui, ó. Diante desse poderoso critério, caem necessariamente todas as teorias particulares que sejam o espiritismo, o produto de uma ideia sistemática, seja de um homem, de um espírito isolado. Uma ideia falsa pode, sem dúvida, agrupar
seu redor alguns partidários, mas não prevalecerá jamais contra aquela que é ensinada em toda parte. Hoje, nós viajamos muito, eu e outros companheiros, né, como Ismael, o Orson que está aqui, né, qualquer cantinho, qualquer cidadezinha tem centro espírita. Não é a mensagem criada por mim, ou lá no... não, ela permeia todo canto, os imortais falam, se manifestam, então não é uma ideia isolada. E quando houve a estruturação das obras fundamentais, foi justamente, Kardec recebia milhares de cartas, correspondências do mundo inteiro, alguns ainda assustados pelos acontecimentos. Então não foi um espírito ou outro espírito, mas um conjunto de espíritos superiores, reconhecidamente superiores. Quando lemos o final dos prolegômenos, está lá uma lista de espíritos reconhecidos, cada um em sua época, de Sócrates a Platão, então é uma linhagem inteira de espíritos depositados ali. Então não é a opinião de um espírito. Por que isso é importante? Porque às vezes, falando em fidelidade doutrinária, em doutrina espírita, em obra básica, alguém diz assim: Russo, mas sabe o que acontece? Eu vi num livro. Ignora. Doutrina espírita assenta-se nas obras básicas da codificação. 12 anos da Revista Espírita. Agora, vi num livro perigoso, que os livros escrevem aquilo que quiserem escrever. A mediunidade não pertence ao espiritismo. Mas isso a gente vai ver logo mais à frente. Mas a ideia é que, por que doutrina espírita? Porque é resultado de um trabalho de espíritos superiores, nos dando uma base para tudo que veio depois, a gente ter parâmetro. O que é ou não doutrina espírita. Saber diferenciar o que é ou não doutrina espírita. Houve uma comunicação no... não é seminário, como quando é no mundo inteiro, Congresso Espírita lá em Paris, e Divaldo deu uma comunicação de Gabriel Delany. E ele se referiu a Allan Kardec assim: Allan Kardec, que já não se encontra entre nós, mas que hoje habita mundos superiores, referiu-se a Allan Kardec assim. Então, é uma obra que não tem ponto final, não está concluída, não está pronta, mas por segurança, nós temos uma base sólida. Uma base onde, dentro dos nossos estudos particulares, podemos edificar doutrina espírita na nossa vida e nas nossas instituições, acima de tudo. Mas a questão é, se hoje existe impureza doutrinária, de onde vem? Onde nasce essa impureza? Qual é a origem? Por que que elas permeiam as nossas casas e o movimento espírita de modo geral? E nós temos alguns elementos que nos fazem refletir. Primeiro, as diferentes afinidades e conceitos. Eu sou espírita, mas eu gosto de cromoterapia. Você é espírita, mas ela gosta de piramidologia. Ele é espírita, mas ele gosta de cristalterapia. Ele é espírita, cada um vai. E é natural. As diferenças são naturais. Na minha vida particular, eu gosto de um monte de coisa, né? De apometria, e vamos embora. Aí é natural. Não por má intenção, entendam bem. Não por má intenção. Por isso, seminários desta natureza e de reciclagem de trabalhos da Casa Espírita são fundamentais, tanto quanto devem ser anuais, o tempo todo. Rever os trabalhos da Casa Espírita. Seminário de reciclagem, sempre. Por quê? Não é por maldade. Mas eu que gosto de cromoterapia, um dia queima a lâmpada do centro, eu falo, vamos pôr uma laranja, que laranja é bom para não sei o que tem. Não é, eu não sou mau, eu não quero prejudicar. A outra assim, põe. Eu já fui em centro espírita que tem pirâmide, eu já fui em centro que tem cristal, eu já fui. Aí você fala assim, viu, mas por que que não pode? Você é contra? Não sou acho tudo lindo, só não é espírita. Porque senão, sabe, a gente perde a identidade. Você imagina alguém chegando numa faculdade de, sei lá, matemática, e fala assim, eu vim aprender filosofia.
Não, aqui a gente ensina matemática, mas eu vim aprender filosofia. Não, mas aqui é matemática. Não, mas eu vim aprender filosofia. Se cada um defende as bases a que se propuseram, por que nós vamos fazer diferente? Porque a gente começa hoje um cristal aqui, uma pirâmide ali, e vai indo embora. Daqui a pouco nós perdemos a identidade. Nós ficamos, sabe o quê? Igual a tantas outras instituições que vão começar a dar banho. Mas se é contra banho? Não, só não é espírita. Não sou contra nada. Mas é fundamental que para as casas se mantenham espíritas, nós começamos a prestar atenção. Se a gente não está trazendo para o centro espírita as nossas disposições particulares, sem maldade, as nossas disposições de gosto, sem maldade, mas elas vão permeando. Hoje nós temos um desse aqui, um daquele ali, e a gente vai trazendo, vai colocando. De repente nós perdemos a estrutura daquilo que nós queremos manter. Outra, crença de que todo espírita conhece espiritismo. Isso é um erro grave. Não é? A gente acredita que por ser espírita, sabe espiritismo. E pode perfeitamente que um espírita não saiba nada de espiritismo. Por exemplo, eu nunca estudei. Mas comecei no centro, geralmente levado pela dor, bati o carro, mas foi embora, a empresa quebrou, sei lá o que, fui para o centro. E eu nunca estudei, mas eu creio na existência de Deus. Eu creio. Minha avó já fala, eu creio, é natural em mim. Eu creio na imortalidade da alma, não pode acabar tudo aqui. Eu creio que os espíritos podem se comunicar, na comunicabilidade. Eu creio em vida em outros mundos, eu creio também. Eu creio que na reencarnação, alma, vida só. Eu creio nisso. Nunca estudei, mas eu creio. Eu sou um espírita e não sei espiritismo. Eu nunca estudei. É natural em mim. Só que nós espíritas somos vistos diferente. É só você falar para alguém que você vai no centro, alguém fala, viu, você vai no... Então, já que você vai no centro, todo dia lá em casa apareceu uma sombra, sabe? O que é um barulho no quarto? O que é? E aí a gente, como não tem coragem de falar, não sei, ele fala, não, obsessão, hein? É bom, você se trata, a sombra, ela clara ou escura? Escura. Sombra escura. E sabe o que acontece? Somos espíritas, mas não conhecemos espiritismo. Quem frequenta o centro é frequentador, não é estudioso. Quem estuda aprende doutrina espírita. Alguém só falar que vai... Quem conhece aqui a nossa região sabe que de Barra para São Manuel tinha, uns anos atrás, um posto de guarda, Igaraçu. E eu fazia palestra em São Manuel e passava em frente o posto de guarda da Barra São Manuel, meia hora. Então, com 45 minutos, eu pegava o meu carro, tinha palestra às 7h15 eu saio. Passando pelo posto de guarda, o guarda me parou. Parou, o documento do carro, o meu documento, eu dei, ele pegou, e ficou, olhou tudo, conferiu, muito bem. Não, tudo certo, pode ir. Quando ele foi me dar, ele falou assim, onde o senhor vai? Eu vou no centro espírita. Ele falou, no centro espírita? Nossa, foi Deus que mandou o senhor. 7h30. Debruçou no vidro do carro com o meu documento na mão, não podia ir embora. Debruçou, meu filho ontem teve uma... Meu filho, como eu não sei o que deu nele. Meu filho começou a falar uma língua estranha e não sei o que tem. A gente foi no médico, mas falou, não é nada do médico, não tem nem remédio para dar. Não sei, e o meu filho, eu adoraria ficar conversando sobre seu filho. Mas falta 10 para as 8. Não é rápido. E começou a falar. E foi falando. Cheguei no centro 8h20. É o guarda, né? Uma autoridade, tem que respeitar. Então assim acontece com a gente. Você fala que vai no centro, as pessoas acham que a gente sabe espiritismo. Mal sabem eles que a gente não passou do Violetas na Janela, né? Pois é. Então qual é o problema? Espírita, dirigente espírita, oriente os seus frequentadores. Você vem no centro, te faz espírita. Você quer conhecer doutrina espírita? Estudar. Só frequentar não dá para conhecer. Você tem uma pálida ideia disso, daquele outro, do outro, mas conhecer, só quem estuda. Conhecer a doutrina espírita pede o preço de uma parte da tua vida.
vai te exigir um pedaço da tua vida. Ou a gente vai ter uma visão superficial do monte de assuntos relacionados à doutrina espírita, mas não vamos saber doutrina espírita por causa disso. Somente o estudo sério e profundo nos dá o privilégio, porque é um privilégio, de conhecer, de entender as leis naturais, de entender a maneira com que a vida está regulada com propriedade. Somente o estudo. Então nós temos essa ideia de que só porque foi no centro a gente sabe o espiritismo. Dificuldade da aceitação da simplicidade. Jesus escreveu assim: bem-aventurados simples. Até aí tudo bem, né? A pergunta que não quer calar é o seguinte: quem gosta de simplicidade? Tudo que a gente não gosta. A gente não quer casa simples, carro simples, celular simples, notebook. Eu não gosto de nada, nem namorado, nem companheiro. Você já viu isso ou não? Quando você acha um simples, fala sem graça, né? Marca, ele vem, obedece o horário, não esquece meu nome, traz flor para a mãe. Simples. Aí você acha um que esquece até o seu nome, que dá da sua mãe, marca, não vem, some, você nunca sabe onde está. Casa. A gente detesta o simples. Aí está o problema. Aí você acha bem-aventurados simples. Eu estava numa casa, longe daqui sempre, e um amigo falou assim: Roosevelt, eu sou trabalhador aqui dessa casa, né? Uma casa assim, reta, sóbria, aplica-lhe o passe, tranquilamente, sem muitos... Né? Só que eu tive um problema tão grande. Você crê que a minha casa não resolveu? Eu fui lá numa outra casa, numa outra casa, que lá o passe é mais forte que na minha. Eu falei, lá o passe é mais forte que na minha, porque lá você sente a presença dos espíritos. Eu ia falar, mas não era nem para sentir, né? Porque o passe, a propriedade dele é orgânica, né? Mas até onde você vai na profundidade é quando você tem 5 minutos para falar com a pessoa.